Falcão, como é que eu faço para não repetir muitas palavras na minha redação? Oi, Miguel, tudo bem? Tá certo, meu querido. Veja só, estabelecer a coesão textual é um dos critérios mais importantes na dissertação do Enem. Inclusive, isso vale 200 pontos. E eu acho que eu entendi a tua pergunta. O que você quer saber é como é que eu faço para fazer referência a uma palavra que eu já citei antes, sem ter que necessariamente ficar repetindo os termos. Então vamos lá. A tua pergunta tem a ver com o conceito de anaforismo. Anáfora é quando eu faço ligação a algo que já foi dito no texto anteriormente. Também existe um outro modelo de coesão que chama-se catáfora, que é quando eu faço o anúncio do que será dito a posteriori, depois no texto. Mas vamos ficar na tua pergunta primeiro. Então vamos falar sobre recursos anafóricos, métodos anafóricos. Tem vários, Miguel. Mas veja, vamos colocar 4 que são simples e cabe aqui nesse formatozinho do quadro Dicas de Mestre, tá certo? Primeiro, repetição. Sim, repetir a palavra, obviamente, é uma maneira de você fazer coesão entre o que você está dizendo agora e o que foi dito antes. Mas não é o melhor método, sobretudo se estiver muito próximo, porque cria um eco, dá a sensação de falta de vocabulário, de falta de habilidade. Não tem problema nenhum, Miguel, se você colocou uma palavra lá no teu primeiro parágrafo, ela volta a aparecer no teu terceiro parágrafo. Mas é complicado se você coloca muitas vezes a mesma palavra. Por exemplo, tem certos termos, como a palavra que a gente usa tantas vezes, que é natural que apareça o que toda vez que você queira falar o que. Eu já peguei redação que tinha 20 linhas e 21 quês. É uma gagueira. Você tem que ter um jeito de trocar esse negócio, tá certo? E aí qual é outro caminho? Sinônimos. Sim. Se a palavra tiver um sinônimo, use. Então eu estou falando aqui o estudante, depois o aluno, e isso faz com que você faça a conexão entre as partes do texto. Mas eu não vou mentir. Às vezes não é fácil achar um sinônimo. Se você estiver fazendo, por exemplo, referência a um nome próprio. Miguel vai fazer vestibular para medicina. Qual é o sinônimo que eu vou falar para Miguel? Eu posso usar um pronome. Ele acredita que com 5 horas diárias de estudo em casa conseguirá um excelente resultado. Sua intenção, sua de quem? De Miguel. O ele refere-se a Miguel. O sua, que é um pronome possessivo, refere-se ao Miguel. Pronomes servem para substituir nomes e podem ser usados como elemento de coesão anafórica. Ou seja, coesão, como foi falado antes. Deixa eu dar uma dica para você, Miguel. Aprende a usar os pronomes demonstrativos. Isso, essa, esse, tal circunstância, esse assunto, esse ponto de vista, isso se deve. Quando você coloca um isso, você está falando sobre tudo que você acabou de dizer no período anterior e a redação vai ficando coesa. Mas eu vou te dar uma última dica aqui, tá certo, Miguel? Presta bem atenção. Hiperônimos. O que danado é isso? Hiperônimo é a categoria a qual a palavra que você quer fazer relação, referência, pertence. Deixa eu te dar um exemplo. Neymar perdeu o jogo por 6-0 contra o Vasco na semana passada. Que tristeza. Quer dizer, eu fiquei muito triste não. Mas vamos lá. Neymar perdeu o jogo por 6-0 contra o Vasco semana passada. O atleta está atravessando uma má fase. Peraí. Que atleta? Neymar. Ah, mas existem 200 mil atletas. Sim, eu sei, mas eu só falei de Neymar. Então, quando eu pego a categoria atleta, que é a categoria a qual Neymar pertence, isso naturalmente estabelece a coesão. Isso serve para tudo, viu, Miguel? A tomografia computadorizada permite que se observe uma série de situações dentro do corpo do ser humano. Esse exame, que exame? A tomografia computadorizada. Ah, mas tem a porção de outros exames. Mas eu só falei da tomografia. Então a categoria faz com que você estabeleça a coesão. Deu para entender como usar o hiperônimo? Pronto. Então aí tem 4 caminhos para você. A repetição, nunca a próxima, para evitar o eco. Sinônimos, pronomes e hiperônimos. Falou? E galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação
há elementos de coesão, há temas que vocês acham que podem cair na redação, ou uma dúvida de literatura, de artes, de interpretação de texto, de gramática, faça igual, Miguel. Manda para cá para o quadro Dica de Mestre, que vai ser um prazer responder para vocês. Um beijo, boa prova.